Fala pessoal! Bem-vindo ao canal Poder Militar. Hoje vamos falar sobre o envio de armas secretas para a Rússia com apoio da China, processo que está deixando os Estados Unidos em alerta máximo. Nos últimos dias, uma nova movimentação geopolítica tem agitado os bastidores das grandes potências mundiais e ameaçado a estabilidade global. A China, uma potência crescente no cenário internacional, começou a se envolver diretamente na guerra da Ucrânia, enviando armas secretas para a Rússia. Essa ação não só desafia a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados, mas também altera significativamente o equilíbrio de poder global. A questão que paira no ar agora é: qual será a resposta do Ocidente a essa nova dinâmica? O que está em jogo aqui não é apenas o conflito local na Ucrânia, mas um movimento geopolítico que pode redefinir a segurança global. A Rússia, diante das dificuldades no campo de batalha e das sanções econômicas internacionais, tem buscado apoio estratégico em aliados, com a China sendo sua principal fonte de assistência. Mas as armas enviadas pela China não são simples equipamentos de guerra. Elas são descritas como secretas, e as suas implicações podem ir muito além do que foi inicialmente imaginado. O envio desses armamentos, que incluem tecnologias de ponta e sistemas de guerra avançados, pode proporcionar à Rússia uma vantagem significativa contra a resistência ucraniana e dificultar ainda mais o papel das potências ocidentais no cenário atual. Agora, os Estados Unidos, principais aliados da Ucrânia, se veem diante de uma ameaça de proporções globais, pois essa parceria estratégica entre China e Rússia pode causar uma mudança no poder militar e econômico mundial. Os Estados Unidos já se encontram em alerta máximo, monitorando cada movimento e preparando uma resposta que pode ser tanto militar quanto econômica. E é exatamente sobre isso que vamos explorar neste vídeo. O que exatamente está sendo enviado, como essas armas secretas podem alterar o curso da guerra, e quais são as implicações para o futuro da geopolítica global. Este é um momento crucial que pode determinar o rumo dos próximos anos. Para entender o envio dessas armas secretas pela China para a Rússia, é essencial analisar o contexto geopolítico atual e a relação estratégica entre esses dois países. Nos últimos anos, a parceria entre China e Rússia tem se fortalecido, especialmente em áreas como comércio, energia e defesa. Ambas as nações compartilham uma visão comum de desafiar a ordem mundial dominada pelo Ocidente, particularmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A guerra na Ucrânia proporcionou uma oportunidade para que essa aliança fosse consolidada de maneira mais explícita, já que a Rússia, sob pressão de sanções econômicas e militares do Ocidente, precisou buscar novos aliados para garantir sua sobrevivência política e econômica. A China, por sua vez, tem sido estratégica em suas ações. Embora tenha se mostrado cautelosa em relação ao envolvimento direto no conflito, os sinais de apoio a Moscou se tornaram mais evidentes. Pequim tem oferecido à Rússia não apenas apoio político, mas também recursos vitais, como energia e, mais recentemente, armamentos. Essa relação é vantajosa para os dois países. Para a Rússia, é uma maneira de superar a pressão internacional e manter sua capacidade de resistir ao Ocidente. Para a China, é uma forma de ampliar sua influência na região da Eurásia, enquanto desafia o domínio do Ocidente sobre as questões globais. Em meio a esse cenário, a China tem se posicionado como uma potência emergente, com um papel cada vez mais dominante em questões militares e tecnológicas. Sua capacidade de produzir armas de alta tecnologia, juntamente com a sua crescente força militar, a torna uma parceira poderosa para a Rússia, especialmente quando se trata de suprir as lacunas deixadas pela pressão ocidental. Assim, o envio de armas secretas pela China para a Rússia não é apenas uma ação isolada, mas parte de uma estratégia geopolítica maior para redefinir o equilíbrio de poder global. Este alinhamento sino-russo
é uma resposta direta às ações dos Estados Unidos e seus aliados, que têm apoiado ativamente a Ucrânia, com armas, inteligência e assistência econômica. A China e a Rússia estão assim se preparando para um confronto mais amplo com o Ocidente, criando uma nova dinâmica que pode resultar em uma mudança no mapa de poder global, especialmente no que diz respeito ao controle de tecnologias militares avançadas e a influência sobre as principais áreas estratégicas, como o Mar do Sul da China e o leste europeu. O envio dessas armas secretas não é apenas uma questão de apoio à Rússia, mas uma mensagem clara ao Ocidente sobre as intenções da China de reforçar seu poder militar e político, em uma aliança cada vez mais ameaçadora. Agora que entendemos o contexto geopolítico, é hora de explorar o foco central deste vídeo: as armas secretas que a China enviou para a Rússia. Embora os detalhes exatos sobre os tipos de armas enviadas sejam limitados, com base nas informações que vazaram e nas especulações, algumas conclusões podem ser tiradas sobre o que pode estar sendo fornecido. Essas armas secretas não são apenas dispositivos militares comuns. Elas representam o topo da tecnologia de guerra moderna, e seu envio tem implicações estratégicas tanto para o conflito na Ucrânia quanto para a segurança global. Entre as possíveis armas que a China poderia ter fornecido à Rússia, especula-se sobre mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea e até tecnologias de guerra cibernética. A China tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de armamentos sofisticados, como mísseis hipersônicos, que são extremamente difíceis de interceptar e podem mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha. Um dos aspectos mais alarmantes dessas armas secretas é sua capacidade de contornar sistemas de defesa ocidentais. Por exemplo, os mísseis hipersônicos da China, como o DF-17, são projetados para atingir velocidades superiores a Mach 5, o que os torna praticamente imunes aos sistemas de defesa tradicionais, como o sistema antimísseis americano THAAD. Além disso, a China tem desenvolvido tecnologias de guerra eletrônica avançadas, que podem interferir nos sistemas de comunicação e navegação, colocando em risco a eficácia das forças militares ocidentais. Além dos mísseis, é possível que a China tenha fornecido à Rússia sistemas de defesa aérea de última geração, como os S-400, que são capazes de derrubar aeronaves e mísseis a distâncias impressionantes, ou até mesmo sistemas mais novos, como o S-500, que estão em desenvolvimento. Esses sistemas são considerados uma das maiores ameaças para os Estados Unidos e seus aliados, pois oferecem uma defesa eficaz contra ataques aéreos e mísseis balísticos, além de serem considerados mais avançados que os sistemas de defesa aérea ocidentais. A guerra cibernética também entra como uma possível área de colaboração entre os dois países. A China é conhecida por suas capacidades de hackeamento e por realizar ataques cibernéticos em larga escala, e essa expertise poderia ser usada pela Rússia para atacar infraestruturas críticas dos países que apoiam a Ucrânia, como os Estados Unidos e a União Europeia. Se forem enviadas armas cibernéticas para a Rússia, isso poderia representar uma escalada significativa na guerra híbrida, utilizando tanto a força física quanto a digital. A principal questão aqui é que essas armas secretas não são apenas uma simples ampliação do poder militar russo, mas uma tentativa de alterar a natureza do conflito de forma que desafie as capacidades da OTAN e os sistemas de defesa ocidentais. Com a introdução de armamentos mais avançados e a cooperação em áreas tecnológicas e cibernéticas, China e Rússia
podem estar criando uma nova realidade no campo de batalha, onde os Estados Unidos e seus aliados se veem forçados a responder a novas ameaças de múltiplas frentes. Esse apoio militar da China à Rússia não apenas fortalece o exército russo, mas também envia uma mensagem clara ao Ocidente. A ordem mundial está sendo redefinida, e os países que se opõem à China e à Rússia podem ter que lidar com um novo tipo de guerra, mais sofisticada, mais global e mais devastadora. Agora que entendemos a natureza das armas secretas enviadas pela China para a Rússia e o impacto direto que isso tem no campo de batalha, precisamos analisar as repercussões globais dessa colaboração estratégica. A parceria crescente entre a China e a Rússia não é apenas uma preocupação para os países envolvidos diretamente no conflito, mas também tem implicações significativas para a segurança internacional e a ordem geopolítica global. Vamos examinar os principais efeitos dessa aliança militar sobre a dinâmica global. Primeiramente, a colaboração entre China e Rússia fortalece a posição dessas duas potências em relação ao Ocidente. A aliança não é apenas militar, mas também econômica e política. Quando a China decide fornecer apoio militar à Rússia, especialmente em um momento em que as sanções internacionais contra Moscou estão em seu ponto mais alto, isso envia uma mensagem clara de que a China está disposta a se posicionar contra as influências ocidentais. A consequência imediata disso é uma polarização ainda maior no cenário global, onde os países são forçados a escolher entre se alinhar com o Ocidente ou com essa nova coalizão liderada por Pequim e Moscou. A crescente aliança entre os dois países pode resultar em uma reconfiguração das alianças globais. Por exemplo, países da Ásia Central e da região do Pacífico, que historicamente têm se alinhado mais com o Ocidente ou com interesses ocidentais, podem começar a reconsiderar suas relações. A China tem sido uma presença crescente na Ásia Central, e a Rússia, por sua vez, tem interesses estratégicos no leste europeu. Juntas, essas duas nações podem criar um novo bloco de poder que desafia a hegemonia ocidental. Além disso, com a China fornecendo tecnologias de ponta à Rússia, isso pode estimular outras nações, como o Irã, a Coreia do Norte e até mesmo países da América Latina, a buscar maior cooperação militar com Pequim e Moscou. E isso geraria um efeito dominó, onde um número crescente de países poderia abandonar sua neutralidade ou alinhamento com o Ocidente para se aliar a esse novo eixo. Isso criaria uma tensão global muito maior, com mais nações desafiando as políticas internacionais lideradas pelo Zinocunheiro e pela OTAN. Em termos de segurança internacional, uma das repercussões mais alarmantes dessa parceria é o aumento da proliferação de armas de alta tecnologia. Se as potências ocidentais não conseguirem impedir o fornecimento de armas avançadas para a Rússia, há o risco de que essas tecnologias se espalhem para outros países que apoiam regimes autoritários ou que têm objetivos militares agressivos. Mísseis hipersônicos, sistemas de defesa aérea avançados e tecnologias de guerra cibernética, se tornarem acessíveis a outras nações, poderiam alterar significativamente o equilíbrio de poder e tornar mais difícil a prevenção de conflitos em várias partes do mundo. Outro ponto crítico é a questão da corrida armamentista global. A colaboração entre China e Rússia pode fazer com que os Estados Unidos e seus aliados se sintam pressionados a acelerar seus próprios desenvolvimentos em áreas como mísseis hipersônicos, guerra cibernética e defesa aérea. Isso aumentaria ainda mais a tensão global, criando uma espiral de armamentos que poderia acabar resultando em um novo tipo de Guerra Fria, mas com mais ênfase em tecnologias militares avançadas, como a guerra cibernética e a guerra eletrônica, em vez de um confronto direto de forças armadas. Além disso, a colaboração entre os dois países pode ter um impacto significativo nas relações econômicas globais. Se a Rússia e a China se consolidarem como uma aliança militar poderosa, podem começar a desafiar as regras do comércio internacional e criar novas redes de influência econômica. Isso incluiria o fortalecimento do comércio bilateral entre os dois países,
o aumento da cooperação em projetos de infraestrutura e a possibilidade de um sistema financeiro alternativo que desafie o domínio do dólar americano nas transações internacionais. Tais desenvolvimentos podem minar a confiança nos sistemas econômicos globais existentes e criar novas zonas de influência que diminuem o poder dos aliados ocidentais. Portanto, a colaboração China-Rússia não é um evento isolado. Ela tem o potencial de desencadear uma série de reações em cadeia, afetando a segurança internacional, a ordem econômica global e até mesmo as relações diplomáticas entre diversas potências. Em um mundo já instável e polarizado, essa parceria pode representar um ponto de virada crucial na história das relações internacionais, desafiando o status quo e criando novos alinhamentos de poder que farão com que a segurança global se torne mais imprevisível e volátil nos próximos anos. Como o governo americano está reagindo a esse desafio? Agora que vimos as implicações dessa parceria militar entre a China e a Rússia, é fundamental entender como os Estados Unidos estão reagindo a esse desafio crescente. Como superpotência global e principal defensor da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, os USA têm um papel central na resposta a qualquer movimento que ameace o equilíbrio de poder global. Nesse contexto, a aliança entre China e Rússia representa uma ameaça direta aos interesses americanos e à segurança dos aliados dos Estados Unidos, o que exige uma reação forte e coordenada. Primeiramente, a reação imediata dos Estados Unidos foi elevar seu nível de alerta militar e diplomático. O envio de armas secretas da China para a Rússia foi um ponto de inflexão, pois os Esircusos temiam que a Rússia pudesse receber equipamentos que alterassem a dinâmica do campo de batalha, especialmente em relação à guerra na Ucrânia. Além disso, o fornecimento de armas de alta tecnologia poderia dar à Rússia uma vantagem estratégica significativa, tanto no combate convencional quanto em termos de cibersegurança e guerra eletrônica. Para os USA, essa situação é uma clara tentativa de Pequim de desafiar a supremacia americana, principalmente no que diz respeito ao controle sobre a tecnologia militar avançada. Em resposta, os USA intensificaram suas sanções contra a Rússia, visando punir economicamente Moscou e dificultar a cooperação com Pequim. Essas sanções têm como objetivo isolar a Rússia, tanto quanto possível no cenário internacional, impedindo que ela tenha acesso a tecnologias críticas e bens de consumo essenciais para suas forças armadas. No entanto, os Estados Unidos também se preocupam em não exacerbar ainda mais a situação, pois uma escalada nas sanções pode resultar em retaliações por parte de Moscou e Pequim, o que poderia afetar negativamente a economia global. Além disso, os EUABA intensificaram seus esforços de inteligência, monitorando mais de perto as atividades militares e diplomáticas entre a China e a Rússia. A CIA, o FBI e outras agências de inteligência americanas estão trabalhando de maneira coordenada para obter informações sobre as armas enviadas para a Rússia e os detalhes dessa colaboração secreta. Esse aumento na vigilância é fundamental para os Estados Unidos, pois permite que o governo americano antecipe e se prepare para ações hostis, além de fornecer dados críticos para moldar suas políticas externas. Outro movimento estratégico dos EPRACENQBio foi o fortalecimento das alianças com os países da OTAN e outros aliados internacionais, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, que também estão preocupados com a crescente colaboração entre China e Rússia. Washington está buscando reforçar os compromissos de segurança com esses aliados, oferecendo maior apoio militar e assistência em termos de inteligência, além de realizar mais exercícios conjuntos de defesa. A presença militar dos Estados Unidos nas fronteiras da Rússia e na região do Pacífico tem sido ampliada, e a ajuda militar à Ucrânia foi intensificada, com mais equipamentos e munições sendo enviados, incluindo sistemas avançados de defesa aérea e mísseis de longo alcance. Além disso, o governo dos Estados Unidos tem trabalhado para isolar ainda mais a China e a Rússia no cenário diplomático global. Em várias reuniões da ONU e em outros foros internacionais, Washington tem pressionado por uma resposta unificada contra o fornecimento de armas e tecnologias de ponta para a Rússia.
Os Issimoiriwa estão usando sua influência para tentar garantir que outras nações, especialmente na Europa e na Ásia, não se sintam pressionadas a seguir o exemplo de Pequim e Moscou, e assim evitar que se forme uma rede de apoio a essa colaboração militar. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos também estão reforçando suas próprias capacidades de defesa, investindo em novos sistemas de armas para contrapor a tecnologia russa e chinesa. Isso inclui o desenvolvimento de mísseis hipersônicos e de sistemas de guerra cibernética, além de um foco crescente em melhorar a segurança de suas infraestruturas críticas, como redes de comunicação e sistemas de energia, que podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos. Por fim, a diplomacia americana tem tentado uma abordagem multifacetada, equilibrando pressões econômicas, diplomáticas e militares. Washington está buscando uma solução para limitar a influência de Moscou e Pequim, mas também sabe que, para evitar uma guerra direta, deve agir com cautela. Portanto, os Issimoiriwa estão tentando construir uma frente global coesa contra a crescente aliança China-Rússia, sem provocar uma escalada militar que poderia sair do controle. Em suma, a resposta dos Estados Unidos a esse desafio geopolítico é multifacetada, abrangendo sanções econômicas, reforço da segurança e da inteligência, fortalecimento de alianças internacionais e, claro, o uso da diplomacia para isolar a China e a Rússia no cenário global. Enquanto isso, os Issimoiriwa também buscam garantir que sua própria infraestrutura militar e tecnológica continue sendo a mais avançada, para contrapor qualquer ameaça emergente e manter sua posição de liderança no palco global. Com a intensificação da colaboração militar entre a China e a Rússia, e a reação dos Estados Unidos e seus aliados, as implicações para as relações internacionais e para a estabilidade global são profundas e complexas. O impacto dessa aliança militar entre Pequim e Moscou vai além das fronteiras da Europa e do Pacífico, afetando diretamente a dinâmica de poder global e moldando o futuro da segurança internacional. Vamos analisar as consequências dessa parceria e como ela pode alterar a ordem mundial nas próximas décadas. Primeiramente, a aliança mais forte entre a China e a Rússia pode resultar em uma redefinição das alianças internacionais. Durante a Guerra Fria, a dinâmica do poder global era dominada por dois blocos: os Estados Unidos e a União Soviética. Embora a Guerra Fria tenha terminado com a queda da URSS, as tensões entre grandes potências nunca desapareceram completamente. Agora, com a crescente cooperação entre Rússia e China, parece que estamos nos aproximando de um novo tipo de bipolaridade, mas com a diferença de que, dessa vez, o eixo é formado por Pequim e Moscou, e não por Washington e Moscou. Isso pode significar o início de uma nova era de rivalidades globais, onde as disputas pelo poder não estarão mais restritas às potências ocidentais. Além disso, o impacto econômico dessa colaboração entre China e Rússia não pode ser subestimado. Ambas as nações têm vastos recursos naturais e capacidades industriais, o que as torna um polo de influência econômica. A Rússia com suas reservas de gás e petróleo, e a China com seu papel de líder na produção e exportação de bens manufaturados, juntas representam uma força econômica capaz de desafiar o sistema de comércio global dominado pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa aliança pode enfraquecer ainda mais a posição do dólar americano como moeda de reserva global, à medida que a Rússia e a China buscam alternativas para o comércio bilateral em suas próprias moedas, como o yuan e o rublo, desafiando a hegemonia do dólar. Esse movimento também pode ter repercussões no mercado de energia global. Se a Rússia e a China formarem um acordo mais robusto de fornecimento de energia, com um aumento na dependência de recursos naturais russos por parte da China, isso pode afetar os preços globais de energia e impactar países que dependem de importações, como nações europeias. A Europa, em particular, pode ser mais vulnerável a essa nova aliança, já que está em um processo de transição energética e, em muitos casos, depende do gás russo para seu abastecimento. Isso pode forçar os países europeus
a repensar suas estratégias de segurança energética e suas alianças políticas. No entanto, a reação dos Estados Unidos e seus aliados também é uma parte importante dessa equação. O fortalecimento da OTAN, o aumento das sanções econômicas contra a Rússia e a intensificação dos esforços diplomáticos para isolar tanto a Rússia quanto a China pode resultar em uma escalada de tensões no cenário internacional. A ameaça de um conflito mais amplo, seja no contexto da guerra na Ucrânia ou em outras regiões do mundo, como o Indo-Pacífico, é uma possibilidade crescente. A competitividade tecnológica e militar entre essas superpotências pode criar uma nova corrida armamentista, com ênfase no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como mísseis hipersônicos, inteligência artificial e sistemas de defesa cibernética. A aliança entre a China e a Rússia também pode ter um impacto significativo na governança global, especialmente em organizações como as Nações Unidas. Com Moscou e Pequim mais alinhados, o poder de veto na ONU pode ser usado para bloquear resoluções que desafiem os interesses da Rússia ou da China. Isso pode tornar mais difícil para os países ocidentais fazerem avançar questões relacionadas à segurança global, como a proteção de direitos humanos, a luta contra o terrorismo ou a promoção da democracia em determinadas regiões. O cenário geopolítico pode se tornar mais fragmentado, com diferentes blocos de poder tentando afirmar suas próprias agendas políticas e de segurança. Em termos de estabilidade global, a crescente rivalidade entre os INAI e seus aliados, por um lado, e a aliança China-Rússia, por outro, pode gerar uma sensação de insegurança no sistema internacional. Países menores ou com economias emergentes podem se ver forçados a escolher um lado, o que pode agravar as divisões regionais e aumentar a pressão sobre países que tentam se manter neutros. Além disso, a falta de uma liderança global clara pode enfraquecer as instituições internacionais que tradicionalmente trabalharam para resolver conflitos e manter a paz mundial. As guerras por procuração e os conflitos indiretos podem se tornar mais comuns, já que as superpotências competem por influência em diversas regiões do mundo, como o Oriente Médio, a África e a América Latina. Finalmente, a ascensão dessa nova dinâmica de poder também destaca o papel crescente da China no cenário internacional. Com uma estratégia que envolve não apenas sua expansão econômica, mas também a construção de uma força militar cada vez mais poderosa, Pequim está se posicionando como um competidor direto dos Ecrosai, não apenas na região do Pacífico, mas em uma escala global. A Rússia, por sua vez, continua a ser uma potência militar significativa, mas sua aliança com a China pode permitir-lhe fortalecer sua posição, especialmente em termos de defesa contra a pressão ocidental. Em resumo, a colaboração militar entre China e Rússia e a resposta dos Estados Unidos tem o potencial de alterar profundamente o equilíbrio global de poder. As tensões geopolíticas, econômicas e militares estão em ascensão, e o impacto dessa aliança poderá ser sentido nas próximas décadas, com consequências significativas para a segurança global, a economia internacional e a ordem política mundial. O futuro das relações internacionais dependerá de como as grandes potências navegarão nesse novo cenário de rivalidade, cooperação e confronto. Espero que tenham gostado do vídeo e deixe seu joinha e se inscreva no canal. Valeu!